Adiantamos no programa de ontem que o anjo que aparece neste capítulo 10 é um mensageiro dos mais elevados espiritualmente. E eu sei que vocês ficaram bastante curiosos para saber quem ele é. Então vejamos. Logo no versículo 1 deste capítulo surge a imagem de um anjo forte. Essa mesma descrição é feita no capítulo 5, versículo 2, no qual o anjo que lá aparece pergunta: quem é digno de abrir o livro que se encontra na mão direita do que estava sentado no trono e de lhe desatar os selos? Prestem atenção, a força não é só física, mas também moral, tal a descrição do que segue. Isto é, além dessa impressão de força, ele está envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da cabeça. Tem o rosto como o sol, ou seja, brilha e irradia calor e imensa luz. E as pernas como coluna de fogo. A imagem desse anjo assemelha-se ao que está escrito no livro Êxodo, capítulo 13, versículo 21, quando o Senhor ia adiante do povo hebreu para conduzi-lo pelo deserto. Descrição que se assemelha igualmente na visão de Jesus glorificado, conforme os versículos 13 a 16 do capítulo 1 deste Apocalipse. Percebam, aqui o anjo está envolto em nuvem, no capítulo 1, no meio dos candeeiros. Aqui com o arco-íris por cima da cabeça. No capítulo 1, usando vestes talares e cingido com uma cinta de ouro, e a cabeça e os cabelos brancos como a lã mais branca, ou como a neve. Aqui seu rosto é como o sol, lá também. Aqui as pernas como colunas de fogo, lá como colunas de fogo são os olhos. Aqui no capítulo 10, traz na mão um livro aberto. Lá no capítulo 1, tem na mão direita 7 estrelas. No capítulo 10, brada como ruge o leão. No capítulo 1, sua voz assemelha-se a muitas águas. No capítulo 10, como consequência de sua fala, ribombam 7 trovões. No capítulo 1, é como uma espada afiada de 2 gumes, a sua fala. Por derradeiro, no capítulo 10, pousa seus pés sobre o mar, o pé direito, e sobre a terra, o pé esquerdo. No capítulo 1, tem seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E como não podia deixar de ser, a reação de João, o profeta, o médium, em ambas as passagens. No capítulo 1, ele cai como morto, isto é, desmaia, como não poderia deixar de ser em razão do susto que leva. No capítulo 10, já acostumado com a visão, ele se põe a escrever o que ouve, mas em seguida vem a ordem para matar, ou seja, encerrar as palavras ouvidas com o propósito de guardá-las em segredo. Mas como ele é ressuscitado no capítulo 1, as palavras aqui encerradas também o são. E percebam que logo após a fala do anjo aqui no capítulo 10, surgem 7 trovões. E o que é que surge logo depois da visão de Jesus glorificado nesta passagem que estamos comparando? Surgem as 7 igrejas da Ásia. Muito bem. Querem ver mais? No capítulo 8,
o anjo que de pé diante do altar porta um incensário de ouro, o qual recebe muito incenso para oferecer a Deus com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e ele mesmo enche o incensário de ouro do fogo do altar e o atira sobre a terra. Então ocorrem trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Em seguida, o que acontece? Começam a soar as 7 trombetas. Vamos agora ao capítulo 14 deste Apocalipse, no subtítulo A Ceifa. A narrativa diz que surge uma nuvem branca que traz sentado nela um semelhante ao Filho de Deus, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Logo a seguir, o que vem? Muito bem, meus amigos, vocês estão afiados mesmo. Vêm os 7 flagelos. E mais adiante, no mesmo Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, o céu está aberto e surge um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tem os olhos como chama de fogo, na cabeça muitos diademas. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada e tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora eu lhes pergunto, qual a diferença dessas personagens todas que aqui buscamos a descrição? Fica assim, pois, desvendada a cronologia da mensagem deste anjo que aparece aqui no capítulo 10 do Apocalipse. Começando pelo livro Êxodo, capítulo 13, versículo 21, quando o Senhor guiava o povo hebreu pelo deserto, de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, exatamente como os pés desse anjo sobre o mar e sobre a terra. E todas essas descrições que encontramos no Apocalipse, que partindo daquele que se apresenta como morto, mas vive, do versículo 18 do capítulo 1, como a representar o mundo material, e vai além deste que surge no céu, que é a representação do mundo espiritual, aqui do capítulo 19, cujo nome é o Verbo de Deus. Este é o mesmo Senhor do Êxodo que no versículo 13 do último capítulo do Apocalipse anuncia que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, confirmando as palavras do versículo 18 do capítulo 1, ou seja, vivo pelos séculos dos séculos. Bom, feita essa cronologia do material para o espiritual, vamos fazer aqui uma pausa e no próximo programa nós continuaremos. Até lá e aquele fraternal abraço.